Boa noite, meu nome é Hanna Carmelita e hoje a gente vai fazer socialização do projeto do ensino. O tema, o impacto da contação da história para o bem-estar de crianças e jovens. Resumo. O presente trabalho tem como tema o impacto da contação da história para o bem-estar das crianças e jovens. Os objetivos desse trabalho é introduzir a contação da história nas aulas de inglês e apresentar as maneiras eficazes de uso de contação da história para desenvolver habilidades de comunicação em inglês, motivar os alunos a aprender inglês usando a contação da história e demonstrar o impacto da contação da história para o bem-estar de crianças e jovens. A contação da história pode ser utilizada como uma atividade lúdica no ambiente escolar, trazendo, assim, o melhor desenvolvimento na aprendizagem e despertar o interesse dos alunos pela leitura em inglês, assim como a contação da história bem selecionada pode ajudar no bem-estar dos jovens e crianças através de incentivo a valores ou a autoajuda. Através da pesquisa bibliográfica, artigos científicos, internet e livros, o trabalho apresenta uma análise sobre dados que indicam que a contação da história no ambiente escolar pode auxiliar no desenvolvimento das habilidades comunicativas dos alunos e despertar o interesse pela matéria e afetar o bem-estar dos alunos. Palavras-chave: a contação da história, a leitura, literatura, bem-estar, storytelling. Hello, how are you doing today? Meu nome é Stephanie Rodrigues Loli. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso projeto de ensino, juntamente com Hannah. Então, eu vou começar pela introdução, onde a introdução fala sobre a problemática, que é o interesse baixo que as pessoas, os estudantes, sejam jovens, crianças ou adultos, mas neste caso nós estamos com o público-alvo crianças e jovens, têm um interesse baixo pela leitura. Essa é a nossa problemática. Então, através dessa problemática, podemos fazer a pergunta: como podemos incentivar o gosto pela leitura através da contação de história? Fundamentação teórica. O reading consiste em aluno desenvolver a capacidade não somente da leitura, mas também de compreender o que foi escrito, observar aspectos gramaticais, compreender estruturas da gramática presentes em diferentes estilos textuais, os textos que devem ser trabalhados com os educandos precisam ser de gêneros textuais distintos para que Decente se adapte a diversos contextos. Lima Souza e Likete, 2014. Vygotsky, 1984, e Klein, onde nos mostra que o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança e através do lúdico que a criança apresenta agir sua curiosidade e estimulada a adquirir iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. Dando continuidade à fundamentação teórica falada por Hannah, George Burns, que é um dos autores escolhidos para fundamentar o nosso trabalho, ele cita algumas características da contação de história. Entre elas, ele diz que a contação de história, as contações de histórias, elas são interativas, elas são atrativas, elas também evitam resistência, envolvem a imaginação e cria independência, além de muitas outras que ele cita no seu livro. Então vamos lá. O que nós podemos entender é que a contação de história, ela proporciona
características próprias para o indivíduo. É como se fosse uma motivação. O indivíduo, ele tem um motivo para aprender algo. Por exemplo, se eu quero ensinar valores, se eu quero ensinar ele a ser uma pessoa que tenha superação, eu posso pegar uma contação de história que fale, uma contação de história de preferência curta, que fale sobre superação, envolvendo elementos da natureza, envolvendo talvez elementos do dia a dia, do cotidiano, e então eu vou, através deste texto, que eu não vou ler, eu vou contar a história com as personagens, interpretando e entonando a voz. Vou contar essa história para ensiná-las através dessa história, motivando-as, né, a ter superação, a ter outros valores, como valores de liderança, empatia, entre muitos outros valores. Esta pesquisa, ela é embasada, a metodologia que eu estou falando, ela é embasada em pesquisas bibliográficas. Usamos livros de autores renomados, usamos também artigos científicos e algumas matérias que nós vimos através da internet. Esse trabalho, esse projeto de ensino, ele é uma fusão dos nossos 3 estágios ligados à contação da história. Resultados de discussões. Este trabalho buscou mostrar que existem problemas relacionados à habilidade de reading no Brasil, pois vimos que cada ano o número de leitores diminui. Em meio a essa realidade, queríamos mostrar a importância de chamar atenção sobre este problema e, mais importante, encontrar soluções para ele. A intenção foi mostrar que um dos fatores que influenciam a leitura, de acordo com o estudo, é o incentivo de outras pessoas, e o professor aparece no primeiro lugar. A partir disso, procuramos e analisamos as práticas pedagógicas que o professor poderia usar na sala de aula. Este trabalho visou apresentar que a contação da história é uma prática pedagógica que ajuda o professor a despertar o interesse dos alunos, estimular a imaginação, a oralidade e a escrita. Além disso, pode ser uma ferramenta muito útil no aprendizado de outro idioma. Por meio de contação da história, é possível fazer uma aula divertida e prazerosa, aumentar o interesse pela leitura e é possível apresentar materiais diversas de forma lúdica. Também queríamos mostrar que fator muito importante como uma contação da história bem solucionada pode ajudar no bem-estar dos jovens e crianças, seja através de incentivo a valores como o livro O Mágico de Oz, incentivando a autoajuda. A partir do exposto, conseguimos perceber que a contação da história nas aulas de língua inglesa é uma prática que incentiva o hábito pela leitura, expande habilidades cognitivas de escrita e audição e proporciona o bem-estar. A conclusão. Infere-se que a ludicidade, que o lúdico, a contação de história e o bem-estar estão correlacionados. E a contação de história, o ato de contar história é uma forma prazerosa de se aprender, proporcionando o bem-estar. Sendo assim, nesta frase que eu acabei de falar, nós podemos notar que eu falei dos 3. O lúdico, que é o prazer que temos no ato de aprender. Então, falei da contação de história, que também é um método de se aprender valores, outros ensinos, outras matérias, como diz Abramovich, conhecer outros tempos e outros lugares. E também falamos do bem-estar, ou seja, o ato de contar histórias é uma forma prazerosa de aprender, proporcionando bem-estar. É isso. Muito obrigada e até a próxima.
Nesse slide, vocês conseguem ver as referências usadas no nosso trabalho, no nosso projeto de ensino. Obrigada pela atenção e boa noite.